Eu tenho que admitir, esse capítulo me deixou emotivo, fiquei bem triste mesmo, fiquei pensativo, me fez questionar muita coisa que eu pensava e vários acontecimentos do mangá. Acho que foi um dos melhores do flashback todo, então fica por aí e vamos conversar um pouco sobre isso, beleza? Fala aí, aqui é o Ossan, e diferente dos outros vídeos, nesse aqui eu não vou nem seguir a ordem do mangá, eu vou falar de acontecimentos separados porque tem algumas coisinhas que eu quero pontuar rápido assim, mas tem outras que eu podia falar horas e horas, e eu falei na verdade aqui em casa, e vocês não têm que passar por isso. Então vamos lá falar um pouco sobre esse capítulo. Mas começando aqui, de quem será que o Imo, nosso querido vilãozão aí, tem mais medo? Dos descendentes do Hashirama ou do Madara? Quer dizer, dos que herdaram a vontade de Davy Jones ou do Joy Boy? E aqui eu lembro que esse flashback era pra ser do Loki, contando o que aconteceu com o Harold, e nesse ponto a gente nem lembra mais direito quem é o Harold, tá desaparecido lá, e achei uma droga ele não ter mesmo se envolvido aqui, mesmo depois do Shebeck tentar tanto, ele continua lá, ele se manteve duro, sendo enganado pelo governo. Até pouco tempo atrás eu via gente jurando de pé junto que o Rox era ruim, que tudo que ele queria com o Harold era usar ele como poder militar, mas olha aí, o Oda mais uma vez provando que nem tudo que se fala no mangá é necessariamente verdade. Ele se importava mesmo com o Harold e já dava pra ver isso desde que ele deu aquele chutão no Kaido lá atrás por falar mal dele. E eu fico triste também porque o Harold não tava aqui pra ver isso e ouvir isso que o Rox falou aqui com o Imo. Ele sempre tratando o Shebeck como um criminoso, mesmo que no fundo ele gostasse dele, e o Rox de verdade se importando com ele. Eu fico bem chateado que ele não tá presenciando isso aqui. E cada vez eu gosto menos do Sengoku pela maneira que ele passou as informações dos Rocks, mas não porque ele tava mandando mentirada lá pros marinheiros, porque ali ele tava fazendo o trabalho de ser babaca dele, normal. Mas por ele ter feito tanta gente do fandom acreditar que o Rocks e a tripulação dele eram 100% ruins. Isso ficou preso na cabeça das pessoas e tido como verdade absoluta até chegar esse flashback e mostrar que muita gente estava errada e que não era bem assim. E eu tô triste de verdade pelo que aconteceu com os Rocks aqui. O Kaido não tava de maneira nenhuma esperando aquilo. A Lin foi pega de surpresa pelo Rocks atacando o Kaido. E ela ainda, pelo gritinho dela ali, ela ainda fica preocupada com ele. Mesmo depois, no capítulo passado, ela ter dito que ia matar ele porque ele roubou a fruta dela. Esses caras não se odeiam o tanto que o Sengoku disse nem de longe. Tá todo errado. Eu fiquei com muita dó do Kaido aqui, quando ele leva esse golpe do Rocks, sem estar esperando. Vocês sabem o que é isso? Ter dó do Kaido? É muito louco isso. E mano, olha a cara do Newgate, depois do Rocks ter atacado os outros. Eu não sei dizer se ele tá irritado, se ele tá confuso, se ele tá decepcionado. Ninguém ali tava esperando isso. E ele perguntando pro Rocks se eles estão no caminho dele. Putz, isso me quebrou demais. Ver o bando se destruindo assim, por mais que eles não se dessem tão bem, eles eram aliados e existia essa confiança. Compara esse painel do 1162 com esse agora do 1164, dentro do tempo ali do mangá, não deve ter passado nem 10 minutos direito desse momento de camaradagem ali do Barba Branca com o Rocks, e olha como que as coisas estão agora. Eles têm que entender que tem alguma coisa errada aqui, não é possível, eles têm que ver isso. A Lin ainda chegou atrasada no momento da camaradagem, então ela ainda pode ficar confusa, mas os outros dois têm que notar que tem alguma coisa errada com o Rocks aqui. Se todo o trauma da Big Mom e do Kaido a respeito de piratas traírem tiver vindo desse momento aqui, puta merda, viu? E calma aí, pessoal que tem hack da observação avançado e já tá prevendo o que aconteceu entre o Rocks e o Barba Branca ali off-screen, espera o próximo capítulo que provavelmente o Oda vai mostrar o que aconteceu ali do mesmo jeito que aconteceu no anterior. O último quadro do Chique foi ele surpreso após o Ganzui atirar a bomba nele. E o que tem nesse capítulo? O Chique lá de boa. Então calma, pessoal, calma. O Barba Branca pode ter voado na montanha, pode ter sido o poder da Gura Gura que derrubou ela, pode ter sido um golpe do Rocks que foi desviado e bateu na pedra, para demonstrar o nível de poder do Rocks transformado. Mas o fato mesmo é que o Oda não mostrou, e todo mundo que tá dando certeza do que aconteceu, tá dando certeza de algo que não foi mostrado. Mas acho bastante improvável a ideia do Newgate ter sido arremessado, porque o Oda não teve problema para mostrar o Rocks vencendo o Kaido e a Lin, então não acho que ele teria problema fazendo o mesmo aqui. Então se ele não mostrou, provavelmente tem um motivo melhor do que só o Newgate saiu voando, o Kabum, a pedra caiu. Eu acho que não é só isso.
Eu acho muito engraçado o pessoal brigando em comentários por aí sobre quem tá certo ou errado sobre o que aconteceu off-screen. É muito tenso, viu? E ainda falando um pouco ali do confronto entre o Newgate e o Rox, sempre que tem esse tipo de confronto entre o Barba Branca e o Roger tá com a espada, eles sempre se enfrentam com as armas. E aí nesse caso aqui, o Newgate tava com a arma na mão direita, ele já podia ir direto com ela, mas no quadro que eles se enfrentam, a arma tá pro outro lado e ele usa a mão. Então eu imagino que o que ele queria aqui era parar o Rox, ele não queria atingir ele diretamente e derrotar ele. E eu imagino que ele percebeu alguma coisa errada e que ele não queria atacar ele com a arma. Mas é suposição minha, né? Eu só acho estranho ele tá com a arma ali do lado direito, pronta pra ser usada, e depois ela tá do lado esquerdo e ele ter resolvido usar a mão. Ainda mais a gente sabendo que no futuro, pelo menos, ele consegue usar a arma com o poder da Akuma no Mi dele. Eu tô achando esse flashback incrível, o Oda mostrando que tem muito mais por trás de certos personagens do que a gente pensa. A gente vê eles lá como são hoje e se prende naquele momento. E tem tanta história, nossa, tem toda a questão do Oden, o Kaido e o Barba Branca ficou muito mais pesada agora com toda essa história por trás aqui. E pensar que as pessoas envolvidas aqui ainda dominaram os mares por tanto tempo e que tem tanta história. Eu fico com vontade de saber mais, de entender mais o que aconteceu, sabe? E eu fiquei bem triste por tudo que aconteceu com o Rox nesse capítulo. Eu não sei o Newgate porque ele deu uma olhada melhor ali no Rox, mas eu imagino que o Kaido e a Big Mom podem guardar ressentimento do Rox até hoje, se isso nunca foi explicado direito. Esse capítulo mostra que realmente ninguém ali estava interessado no Imo. Calhou dele aparecer, o Rox sabia do que se tratava, mas a grande maioria ali só queria ir embora e pronto. Resgatou a Shaki, pegou o tesouro, tchau. Ninguém tinha nenhum interesse real em derrotar o Imo, aparentemente. E esse paralelo do Dragon, idêntico ao Luffy, jogado no chão, transtornado, porque ele acha que ele não conseguiu salvar ninguém. Caramba, Oda, pelo amor de Deus, estava inspirado nesse dia, hein? E o Kuma, cara, que incrível o Kuma, já tá todo acabado, tremendo, machucado, ainda assim, a única coisa que importa pra ele é se tem mais pessoas que ele ainda pode salvar. O Kuma tem se colocado na frente de perigos a vida inteira pelo bem dos outros, seja qual tipo de perigo for. Tem como não gostar desse cara? Tem como não gostar? Não dá, é impossível. Se você não gosta do Kuma, você não tem coração. É brincadeira, você pode gostar do que quiser, tá? Mas você devia gostar do Kuma. O Kuma se joga literalmente entre balas de canhão e um monstro gigante com uma espada gigantesca para salvar duas pessoas que ele não tem a menor ideia de quem são. Não tem como não amar o Kuma. Não tem. Mas para onde será que ele mandou eles? Porque eu não acho que ele tinha como saber que eles queriam ir para Lulusia. Será que eles foram mandados para o mesmo lugar? Ou na correria ele pode ter separado os dois e por isso que o Teach fica órfão? Talvez a Ares tenha sobrevivido e ainda esteja viva e nunca conseguiu encontrar o filho. Eu não nego que eu ia achar isso bem da hora. Triste, a história do Barba Negra ficaria mais pesada ainda, mas eu acho que podia acabar sendo bem legal. E pensa nessa merda de marinha. Aparecem uma mulher e uma criança e o que eles fazem? Eles nem deram tempo sequer de ver o que estava acontecendo ali. 2 navios, atirando sem nem pestanejar. Bem feito que o golpe do Rox cortou um deles no meio. E pra mim, cada vez mais, o Barba Negra vai ganhando importância. Parece que ele vai pegando até ali um nível de protagonismo, pelo tanto que lutaram para que ele fosse salvo e a importância que ele tinha para a família e para a continuidade da linhagem dos Dave. Aí pega, no final de One Piece, o Barba Negra se redime se sacrificando para ajudar o Luffy, então vira Harry Potter, e quando o Luffy tiver um filho, ele vai chamar ele de Monkey D. Teach, Monkey D. Teach II, Monkey D. Barba Teach, algo desse tipo aí. E só comentando mais uma vez sobre isso, que eu falei no vídeo anterior que o Shiki não ia perder pro Ganzui, eu duvido que tenha qualquer um no bando ali do Rox que chegue no nível dos principais. Shiki, Barba Branca, Big Mom, Rox, Kaido, eu acho que nenhum ali dos abaixo, o Capone do bando do Rox, Ganzui, qualquer um daqueles ali, até o Machado Prateado, eu não acho que eles cheguem no nível dos principais. Mesmo o Machado Prateado sendo rival do Shiki, eu acho que ele não é nível Shiki. Ele não parece ter esse nível de importância, ele não parece ser tão forte quanto os outros. Tanto é que ele levou aquele chute na cara do clone do Marco não faz nem 2, 3 capítulos direito.
E a frase da Aerys deixando ainda mais claro que tem um tempo específico para que o mundo seja mudado. O Rox não estava pronto ainda. O Roger diz que eles chegaram cedo demais. Então eu me pergunto se talvez possam ter preparações diferentes, porque o Roger e a história do Joy Boy parece estar esperando pessoas específicas em um tempo específico, enquanto os Dave parecem mais precisar das frutas ideais para gerar uma situação que permita que essa mudança seja feita. Então eu me pergunto se talvez tenha mais de uma forma de fazer essa mudança acontecer, mais de uma forma de derrotar o Imo. Outra coisa importante de mencionar é que em momento nenhum o Roger ia lutar contra o Rox aí. Provavelmente nem o Garp. E o único motivo foi que ele estava atacando todos na ilha, incluindo os marinheiros e os membros do bando do Roger. Então eles foram impedir. E o Dave, que o Imo fala aqui, eu vi o pessoal discutindo do que se tratava, e eu não acho que seja por causa do hack do quadro anterior. E sim porque ele ficou surpreso que o Rox respondeu ali o chamado e foi até eles, quando ele deveria estar 100% obedecendo às ordens do Imo. Mas em algum lugar no fundo ele ainda está resistindo e ele foi até eles imaginando que os dois juntos poderiam ser capazes de dar um fim naquilo tudo. E a gente vê o Rox tremendo e chorando de pingar um personagem desse nível mostrado desse jeito. Sensacional demais. A reação do Roger quando ele implora para que acabem com ele ali, olha a reação dele. Eu duvido muito que ele vai fazer isso. Pra mim isso continua sendo uma mentira do Sengoku. Eles vão lutar com ele para tentar fazer ele parar, tentar controlar ele de alguma forma. E infelizmente eu acho que quando ele tiver derrotado sem condições de lutar mais, a porcaria do Garden vai aparecer e acabar com ele. E vai ganhar o título de campeão de God Valley por causa disso. E eu não quero que seja assim, eu odeio essa ideia, me dá muita raiva, mas eu acho muito possível. Isso é uma droga. Mas o Roger eu duvido. Nada que foi mostrado dele até hoje dá a entender que ele vai matar uma pessoa que está sofrendo desse jeito. Não combina nada com ele. Se ele se parece tanto com o Luffy, como sempre falaram no mangá, ele lutaria com ele ali até não aguentar mais, mas ele não daria um fim nele. Na verdade não combina nem um pouco com nenhum desses dois personagens, eles acabarem com alguém assim, e muito menos alguém que pediu isso chorando. Eu não acho que o Oda vai manchar o nome do Roger e do Garp com esse tipo de coisa. E é muito triste que ninguém saiba exatamente o que está acontecendo aqui. Eu espero que agora que a história do Rox foi finalmente contada pra gente, ela passe a ser mais relevante dentro da história, que ele seja mais citado e que de alguma forma o nome dele seja limpo, se dá pra falar dessa maneira. Talvez através do Loki, que é o fã número 1 dele, caso ele realmente saiba disso tudo que está acontecendo aqui nesse flashback. É meio esquisito ele saber disso tudo, mas se ele souber, eu espero que ele ajude a limpar o nome do Rox de alguma maneira. Eu queria que esse flashback durasse bem mais, que cada capítulo tivesse mais detalhes, cada capítulo desse podia ter sido 2 com muito mais coisas, que as lutas tivessem mais detalhes para não deixar dúvida na gente, que as relações fossem ainda melhor abordadas. É absurdo como o Oda vem trabalhando esse mangá, e ele estraga a gente vai ler outros mangás depois e fica esperando as coisas se ligarem, as reviravoltas, os acontecimentos terem seus clímax, e no final a gente não acha tão bom porque fica comparando com One Piece. E tem que lembrar que nem tudo é One Piece. Meu maior exemplo nesse momento seria o Barba Negra. Olha o que o Oda tá fazendo com a minha cabeça. Eu comentei em outro vídeo e ainda fiz um short sobre isso, falando que apesar de achar o Barba Negra um personagem absurdo de bom, eu nunca gostei muito dele. Mas esse flashback sozinho tá me fazendo ter sentimentos mistos a respeito dele. Mesmo ele tendo feito o que fez com o Barba Branca, mesmo tendo sido responsável pela prisão do Ace, eu fico tipo assim, mas falaram pro Ace não ir atrás dele. Quem mandou o Ace cair na bait do Akainu, sabe? Esse tipo de coisa. E depois de ver o passado dele aqui, a infância, a mãe e o pai que amavam tanto ele, eu não consigo não torcer pelo menos um pouco por ele. Não para ele ser o herói de nada, mas para ele conseguir realizar o que quer. Para que pelo menos ele possa, como um Dave, se sentir realizado e acreditar que cumpriu o propósito e fez valer todo o sacrifício, todo o esforço da família dele e do clã dele no decorrer dos anos. No fim das contas, a gente tem que lembrar que ninguém aqui é mocinho. Todos são vilões aqui. Eles são piratas, por melhor que o Luffy seja. Ele não é um marinheiro lutando pela paz, ele é um pirata. E às vezes ele ser tão bom pra todo mundo faz a gente esquecer que isso não quer dizer que todos têm que ser como ele. Ele é a exceção. Piratas como ele são exceções.
mas continuavam sendo piratas. E cada um deles escolheu um caminho para alcançar seus objetivos. E pra gente que tá lendo, o do Teach parece ser todo errado. Mas dentro da história, olhando como se você fosse um membro do bando dele, será que eles achariam ele tão ruim? Será que quem não foi afetado pelos acontecimentos, Ace Barba Branca, tem tanto ódio pelo Teach? E isso que eu acho tão incrível, como o Oda faz a gente ficar assim, indeciso. Por mais que a nossa cabeça tente falar, não, o Barba Negra é ruim, você não pode simpatizar com ele. Mas aí você lembra da Aerys protegendo aquela criança e fica, mas deve ter mais nisso tudo, não é possível. Depois da história do Shebeck, eu vejo as coisas que o Barba Negra fez e começo a culpar menos o próprio Barba Negra e mais as circunstâncias da vida dele que levaram ele a ficar desse jeito. Porque se ele tivesse tido a opção de ficar com os pais, ele nunca teria virado o que virou. E isso tudo é muito louco se parar pra pensar. Beleza que ele cresceu a maior parte da vida no navio do Barba Branca, e isso devia ter ensinado algo pra ele. Mas acho que a vida dele antes disso ainda é quem molda ele até hoje. Dá pra acreditar que eu tô começando a gostar do Teach por culpa do Rocks? Tô torcendo pra que ele atormente a vida do Imo e da galera dele. E é isso que o Oda faz com a gente. Eu não achei que ia chegar um momento que eu ia ter qualquer compaixão pelo Barba Negra. E tá aí. O que você faz quando um personagem que você tinha todos os motivos pra odiar, vem o mangaka e te dá todos esses motivos que fizeram ele ser como é? Vai cagar, Oda, assim você me complica. E eu vou ficar realmente triste quando esse flashback acabar, porque tem tanta coisa relacionada aos personagens antigos que poderia ser contada. Essa era anterior merecia um spin-off contando as trajetórias de cada um, as motivações por trás das ações de cada um, como eles chegaram onde chegaram, até começar a grande era dos piratas. Sabe, tem tanta coisa pra ser contada. E esse flashback veio e começou a responder várias perguntas, matou várias curiosidades, mas o Oda deu tanta vida e profundidade que a gente não conhecia sobre esses personagens. Personagens que até agora há pouco eram só vilões e pronto, era isso. Eles só estavam ali pra ser escada pro Luffy. E depois de tudo isso, eu só fiquei mais e mais curioso pra saber mais deles. Coisas que eu não tinha o menor interesse, como o passado da Big Mom e do Kaido, por exemplo. Agora seria algo que eu leria de bom grado e agradeceria muito se fosse feito. E se quando o One Piece acabasse, o Oda quisesse partir para esse lado, eu não reclamaria de jeito nenhum. Mas finalizando aqui, eu espero que a Aerys ainda esteja viva, ela provavelmente sabe o que exatamente queria dizer, o Rocks ainda não está pronto para enfrentar o Imo, e a importância do clã Dave. Acho que a história do Rocks tem muito mais para ser contada e que é ela quem devia trazer essas histórias pra gente. Talvez dando até mais profundidade pro próprio Barba Negra. A não ser que o Barba Negra mesmo saiba dessas histórias, caso a mãe dele tenha contado pra ele, e a gente vá ter um flashback do Barba Negra também que envolva o Rocks. Aí eu também acharia legal. Mas eu ainda prefiro que seja através da Aerys, porque ela viveu muito mais com o Rocks. O Barba Negra, ele não conviveu com o pai desde pequeno. Seria muito bacana a Aerys estar viva e a gente ter dela essa história assim na totalidade. Qual que era essa preparação que o Rocks tinha que ter para que ele pudesse finalmente enfrentar o Imo? Eu queria que a Aerys estivesse viva para contar isso pra gente. E é isso, eu não pretendo fazer vídeo de todo capítulo que sair, mas ultimamente sempre tem alguma coisa que dá vontade de falar, tá tudo muito absurdo. Então comenta aí também se quiser conversar sobre alguma coisa do capítulo ou sobre One Piece em geral, certo? Eu vou ficando por aqui, fui!